Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. E aí, como é que foi de feriado aí, Semana Santa? Tudo em paz, né? Pessoal, é o Mergulhado seguinte, no TCC. tá certíssimo. Eu estava olhando aqui na declaração de aceite, né? E aí, de vocês, exatamente agora. E eu peço àqueles que me enviaram, né? Quem me enviou com assinatura manuscrita, né? Por favor, enviar o documento via GovBR, assinatura, tá certo? É uma exigência agora da instituição, tá ok? E aí, Alan, tá sumido? Ô, professor, boa noite. Eu tive a oportunidade de entrar na. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Pois é, eu tive a oportunidade, porque eu também, paralelo ao curso, eu estou terminando um de eletrotécnico aqui no IFP. Aí tá correria demais, se perder uma aula e já perde tudo. E Eu aí, sei. como o meu trabalho já estava encaminhado, já estava quase no final do ano passado, e por causa de problema mesmo pessoal mesmo, e também sofri um acidente de moto, aí não deu para dar continuidade, né? E aí enfim, é o que eu entrei para lhe perguntar uma coisa. As coisas estão botando tudo lá, né? Porque assim, o meu tema vai ser o mesmo do ano passado, tudo vai ser mesmo do ano passado, mas eu tenho que entregar o aceite de novo, né? Porque é outro semestre, né? Começa tudo de novo, apesar que você já está com o material seu já pronto, né? Aí é interessante que você entre em contato com o Rafael, né? Para fazer o trâmite direitinho, tá certo? E Não, não, também sim, tá. é interessante que você coloque lá no cigarro, de novo, só para meu controle, né? Apesar que você disse, professor, é a mesma coisa do ano passado, mas só para o teu controle, você colocasse lá no cigarro qual é o seu título, o seu trabalho, qual é a natureza da sua pesquisa, né? O orientador que você disse que é o Rafael, né? Então, colocasse direitinho lá só para você saber, né, o trâmite, tá certo? Ô, beleza, professor, é porque aí sempre que eu quis tirar essas dúvidas com o senhor, aí esse final de semana, não sei se ainda tem prazo para colocar, mas é porque Não, mas eu aumento lá. Isso aí não importa, não. Aí Pois tá, pô, beleza. a carta do aceito também tá lá, viu? É, depois eu vou fazer isso e esse final de semana eu boto tudo, porque eu só tô tendo tempo final de semana mesmo. Eu tô saindo de casa de manhã, tô chegando só 10 da noite. Ok. E aí, no final de semana, eu tô ajeitando. Mas o TCC já tá encaminhado, tá faltando só as partes finais já mesmo, que no final do ano passado já estava já bem adiantado, né? Hum. Aí eu falei com o professor Rafael e a gente já tá dando continuidade já, né? Já tá fazendo os arremates mesmo para deixar redondo. Aí eu vou coisar e vou mandar para o senhor. Aí, Ok. quando eu estiver tendo a oportunidade de entrar na aula, eu vou dar uma entrada para ir tirando minhas dúvidas. Tá bom, tá certo. Ok. Viu? Pois valeu, professor. Obrigado. Eu vou voltar para a Nada. aula. Eu vou sair só para entrar na sua sala. Valeu. Boa noite a todos. Vai dar certo no Vai dar próximo certo, tá evento. certo. Valeu. Foi bem, pessoal. Foi bem, como estava falando, né? Algumas pessoas não me encaminharam, né? Deve... Uma delas é o Alan, ele vai encaminhar agora. Né? Tem outras aqui que ainda está em aberto. Todos já definiram o orientador, né? Apenas o Francisco, né, que me encaminhou o título, a pesquisa, mas não me encaminhou nem qual é o objetivo principal do trabalho dele, nem quem é o orientador. Né? Então, eu peço que depois ele faça isso. Né? Marquei uma reunião Marquei não, né? Eu vou aproveitar uma reunião que o Eric marcou para sexta-feira para discutir exatamente o TCC com os demais, certo? Estava olhando aqui em termos de orientador, né? Todo mundo está se jogando para o Rafael, né? Então, o Rafael vai estar bem atarefado esse semestre, né? Acredito, principalmente com a relação de orientação. Vamos dar continuidade aqui. Hoje eu pretendo apresentar para vocês, né, a relação de busca, né? Como fazer busca em periódico, o que é que seria relacionado. Pois não?
Mestre, é porque eu tinha encaminhado para o senhor a carta do aceite, então, no caso, eu tenho que providenciar a minha assinatura digital. Sou digital, o GovBR, né? O GovBR. Tá bom. Tu não tá cadastrado não no GovBR? Tô sim. Pronto, é só vou colocar lá o GovBR. Já que a assinatura do Rafael já se encontra lá, aí você só faz acrescentar, né? Porque é fácil também, não tem problema, se você tiver o documento, viu? Certo. Não? Seu Eduardo, boa noite, desculpa. É só um adendo. Pelo celular é realmente ruim. Tente pelo notebook ou computador, que é melhor para assinar. Valeu, Tisca. Foi bem, galera. Então, como eu estava falando, a ideia da gente se encontrar aqui, né, na aula de hoje é falar da pesquisa acadêmica, né, do banco de dados, onde é que você pode buscar trabalhos acadêmicos que possam lhe ajudar na escrita e no andamento da pesquisa de vocês, certo? De trâmite geral, vou tirar essa parte, né, só para a parte pedagógica relacionada à última aula, né, a gente falou da importância da introdução, tá certo? A estrutura da introdução, né, como é que a introdução de um trabalho acadêmico ela deve ser organizada, certo? Relacionado também à contextualização do tema, objetivo, justificativo e relevância, tudo isso foi relacionado na última aula, certo? Então, a aula de hoje, o objetivo principal é compreender a importância da pesquisa acadêmica, principalmente para contextualizar o TCC de vocês, conhecer a base de dados, né, científico, que vão lhe orientar, né, principalmente nesse mecanismo, né, de busca de trabalhos, desenvolver habilidades para a seleção de fontes confiáveis, né, de trabalhos acadêmicos, aprender técnicas de organização e gestão de referências, né, utilizando softwares, né, principalmente hoje tem vários softwares que faz esse link, né, entre a citação e a referência que vocês utilizam, né, e aplicar normas de citação e referências nos trabalhos acadêmicos de vocês, né. Então, a apresentação dessa nossa aula está esquematizada. Vamos falar um pouco das bases de dados, falar de como pesquisar, o tipo de banco de dados, gerenciador de referências, né, e vamos dar ênfase principalmente no Mendeley, né? Tem outros, né, mas o Mendeley é mais simples de utilizar, né, que é um gerenciador de referências. Pois bem, então falando de banco de dados, né, para vocês, o que é que vocês entendem como banco de dados? E aí, pessoal? É um lugar onde a gente pode pesquisar sobre o assunto que a gente vai falar para ter já tem informações de estudos que já foram feitos para agregar no nosso TCC. Exatamente. Banco de dados é algo que vocês, como o nome já diz, né? É um local onde vocês vão buscar informações para agregar o trabalho de vocês, certo? Só que aqui a gente está falando de bancos científicos, né? Então, vamos trabalhar com bancos confiáveis científicos. Vou trazer alguns exemplos, né? Algumas fontes que vocês podem se adentrar a essas fontes para agregar o conhecimento de vocês, ok? Então, só trazendo um temporal, né, sobre banco de dados, porque assim, eu já presenciei isso, né? Por exemplo, aqui fala o seguinte, ó, antigamente, em 1980, 1960, de 1960 a 1980, você não tinha as informações que a gente tem hoje. Não tinha essa internet, não tem celular. Hoje o celular é uma fonte inesgotável, né, de informação. A gente não tinha, né? A única fonte que tinha era livros, né? E não eram tão acessíveis, né? E aí essas informações a gente diria que eram exclusivamente confiáveis, porque era na época que a gente tinha ali, era algo presencial, né? Algo material. Já na década de 90, né,
as informações começaram a ser anexadas em CDs, e esses CDs, né, foram também sendo utilizados, certo? Só para contextualizar vocês, eu quando entrei, né, na universidade, isso em 2001, certo? Logo no ano seguinte, não, minto, em 2002, e aí no ano seguinte, em 2003, eu fui trabalhar, né, como pesquisador, né, de IC, né, iniciação científica, para uma doutoranda, certo? Na Universidade Federal de Fortaleza. Aí o que é que aconteceu, né? Não tinha internet, isso em 2000 era difícil internet, né? Porque na época a internet era internet discada, ainda não tinha esses artigos, né, digitais, né? Então todo o material praticamente era físico, né? E aí, no doutorado, o que é que acontece? Quando você está pesquisando no doutorado, você precisa de fontes confiáveis. E aí essa doutoranda, ela contratou ela contratou, pagava um salário mínimo na época, ela contratou essa pessoa para ficar nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas, pesquisando temas ou palavras-chave que eram direcionados exatamente à pesquisa dela, certo? E para você ver, né, como na época era mais escasso, né, então, e aí alguns trabalhos, né, alguns artigos, você não tinha acesso a ele completo, você só tinha acesso ao resumo. E aí esse resumo, né, lá a pessoa contratada lia, via, achava interessante, falava para ela ia, né, ia comprar o artigo. Não era grátis, não era como está hoje, né? Acesso livre, né? Não era público, era pago, né? E aí ela tinha que ter um recurso financeiro para fazer essas compras, né? E aí, além de mais, era interessante quando ela comprava e o artigo ajudava, mas quando ela comprava e o artigo não ajudava, né? Era um dinheiro ali, né, desperdioso. Então, hoje a tecnologia está altamente avançada, hoje a gente tem vários bancos de dados, né? Internet aí abundante para isso ser relacionado com facilidade para a gente, certo? Como está tão fácil, também existe o excesso de informações, né? Que a gente chamamos também informações que não são úteis, né? E aí devemos ter cuidado com essas informações que a gente utiliza no trabalho acadêmico da gente que não sejam úteis, tá certo? Pois bem, então, como falei, tem os livros aqui, né? Depois vieram os CDs, né? E aí hoje a gente estamos na parte, né, das internet, né, onde as informações estão amplamente, né, conectadas entre si, né? Então, essas informações, né, conectadas entre si, como eu já falei, a gente tem acesso por meio do celular, né? Hoje, em qualquer canto, as informações estão tão amplificadas que até as informações elas são guardadas em nuvem. Então, não necessariamente eu preciso guardar isso no notebook. Então, essas informações podem ser guardadas em nuvem e a gente ter acesso compartilhado, né? Hoje você pode mexer num arquivo, né? Por exemplo, com o orientador de vocês, através da nuvem, né? Através de um drive. Um complementar e o orientador fazer as devidas observações, né? Então, não necessariamente ele tem que estar ali presente, né? Então, as informações estão tão conectadas, né, tão atualizadas, que é possível fazer essas interferências, né? E até mesmo esses bancos de dados também utilizam hoje dessa relação atualizada, né? Então, as referências, as instruções e a tecnologia caminham juntas no campo de suporte e da pesquisa, né? Hoje a pesquisa também está muito atualizada com essas inovações, né? Envolvente. Tanto é que alguns periódicos, o que é periódico? São as revistas, né? As revistas que trabalham, né, com esse lado científico. Então, alguns periódicos, eles já aceitam, né, o uso da inteligência artificial na escrita de trabalhos, né? Então, desde que você, claro, usando eticamente essas ferramentas, né? E caso venha utilizar, né, como imagem, né, uso, né, de ornogramas, fluxogramas, né, e etc.,
essas inteligências artificiais que sejam citadas corretamente, né? Então, isso também, os periódicos já estão por dentro e deixam usar. Pois não, Eduardo? Como é que seria, professor, a citação de uma IA? Você tem que dizer qual é a IA, né? O período que usou, né? E, às vezes, né, dependendo, claro, isso ainda não está normatizado, não está regulamentado, né? Vai depender muito da revista. A revista é que ela lhe norteia como é que ela quer que você referencie, tá certo? Mas dependendo da revista, ela quer que você coloque lá qual foi a IA que foi utilizada, qual foi o momento que você utilizou, né? E um pequeno, vamos assim, um pequeno trecho do prompt, né, que você colocou para fazer a relação. Algumas revistas fazem isso, né? Mas não está normatizado, não existe uma norma ainda para isso, né? Certo? Depende muito da revista. Eu me lembro que o senhor tinha falado que existe um percentual de uso. É cabível, né? Que pode variar aí de 10% a 20%, no máximo. Certo? Não pode ultrapassar, né? Então há um limite para isso. Certo, Eduardo? Então vamos lá. Professor, Oi. e quando, por exemplo, no caso, se a gente for utilizar dentro desse percentual aí, a gente vai ter que especificar isso na metodologia? Não. Só se você utilizar a IA como uma forma de buscar dados, né? A metodologia, como é que você... Porque assim, quando você escreve o trabalho, né? Necessariamente você não se direciona na metodologia como é que você fez a pesquisa, né? Então, se você utilizou a IA para lhe ajudar na pesquisa, aí você vai dizer lá na metodologia, né? Qual foi a IA que você utilizou, né? Em que forma ela foi útil, né, na pesquisa, né? A pesquisa eu utilizei como para ela me usufruir na parte de busca de artigos literários. Aí você vai dizer, né, como é que foi utilizado na metodologia essa IA, certo? Mas se ela vai ser o uso somente para lhe ajudar a escrever, a fazer figuras, fazer gráficos, né? Não necessariamente você vai colocar na metodologia, você vai colocar só na fonte, né? Na citação de como é que ela, da onde é que ela foi tirada. Certo, Eduardo? Show. Excelente. Então vamos lá. Então, independe, né, do nível de qualificação do pesquisador, desde o estudante que escreve o primeiro trabalho, né, de pesquisa até o cientista mais nomeado, né? Eles vão ter que utilizar fontes confiáveis, né? E essas fontes confiáveis nada mais são do que os bancos de dados científicos. Então, fontes de citação são fundamentais para uma boa pesquisa, né? Então, essa é uma relação que respalda, né, o trabalho acadêmico. Aí eu pergunto a vocês, né, como pesquisar, né? Como é que vocês entendem aí como é que seria essa relação, né, do trâmite de como pesquisar? E aí? Palavras-chave. Pois não? Jéssica? Professor, não sei se é só eu, mas enfim, eu tenho certa dificuldade de pesquisar no periódico CAPES. Porque, tipo, determinadas palavras ele não aceita em português, aí você tem que botar em inglês. Aí. Eu sei mal português, professor. Vamos lá. É porque o que é que acontece, né? Não é porque ele não aceita, ele aceita qualquer palavra. Agora é porque não tem trabalhos, como eu disse, a língua oficial, né, mundial é o inglês. Então, como todos os trabalhos, tanto é que num artigo que vocês vão fazer, vocês vão botar um abstract em inglês, exatamente que seria o resumo na língua inglesa. E aí o inglês, como ele é a língua oficial, mundial, né, e aí ele vai fazer uma ampla busca, né, de vários trabalhos, né? Por isso que o inglês
é o mais aceitável, mais aconselhado, né, a utilizar. Por causa porque, disso. às vezes, eu ia pesquisar algumas palavras e não aparecia nada. Nada, nada, nada. É porque não tem trabalhos na língua portuguesa daquele assunto. Aquela palavra-chave. E é interessante isso, né? Porque não tem nada. Pois é, mas em português. Na língua portuguesa. Aí no inglês tem sobre o assunto. No caso, seria interessante, então, pegar, tipo, essa mesma palavra que a Tisca falou, em inglês, e colocar para pesquisar, né? Exatamente. Então, e hoje em dia, a tecnologia está aí para a gente. Então, a gente não precisa saber inglês para poder ter ideia do que escrever, né? Tanto é que tem os tradutores. Né? Hoje o tradutor está muito, muito, muito bom. Antigamente, não. O tradutor escrevia palavras errado, o contexto ficava totalmente sem anexo entre o texto. Hoje não. Hoje até a IA, se você utilizar a IA, você falando em português, a IA automaticamente já traduzindo isso para o inglês, né? Então, hoje a tecnologia está bem avançada. Então, hoje não é mais NPC, eles dizem assim, não tem como eu pesquisar. Não existe mais essa justificativa, né? Porque você pode utilizar o tradutor, naquela palavra-chave, pedir para ele traduzir para o inglês, e do inglês você botar na CAPES ou em outras fontes de dados, né? Ok? Então, pronto. Ó. O Eduardo falou. A principal regra, né, que você deve utilizar as palavras-chave, né? Que é as palavras-chave que vão direcionar, né, e referenciar seu tema. É por meio dessa palavra-chave. Por exemplo, o trabalho do Eduardo, se não me engano, é fotovoltaico. É uma palavra-chave dele, né? Então, se ele botar uma palavra-chave, tudo que tiver em volta daquele assunto, né, daquele tema, ele vai buscar, certo? Outra palavra-chave. Armazenamento. Hã? Armazenamento. Outra palavra-chave, certo? Então, vocês vão utilizar mais de uma palavra-chave, né? Vocês vão ter que agregar várias palavras-chave, né? Para poder fazer uma busca, né, mais completa, né? E que possa, né, aprofundar sobre o assunto que vocês estão pesquisando. Outro, né, exatamente o ano. É altamente importante vocês fazerem busca, né? E essas buscas serem atuais, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um assunto da década de 80, né? Fotovoltaico na década de 80 não é mais a mesma coisa nos dias de hoje, né? Então, é altamente interessante que essa busca também seja uma limitação, né, temporal, certo? Outra, o tipo de documento, né? O documento que vocês vão buscar, claro, né? Existem várias fontes de documento, mas o documento que vocês vão buscar, principalmente, são artigos, né, revistas acadêmicas científicas, preferencialmente nesse assunto. Por quê? Porque esse assunto ele é mais confiável do que outras fontes, porque hoje a gente sabe, né? Existem várias fontes, né, de busca, e essas buscas, às vezes, não são confiáveis, podem trazer informações que não são verídicas, né? E não fazem, né, coerência no assunto que vocês estão se aprofundando, tá certo? Já porque a ideia aqui é exatamente se aprofundar no assunto técnico e acadêmico. Pois não, Eduardo? Mestre, é porque essa questão do ano de busca, me corrija se eu estiver errado, a periodicidade que a gente vai analisar, né, a gente também tem que especificar isso, inclusive tanto na introdução como na metodologia, mas essa questão da abrangência, por exemplo, se o senhor falou assim, por exemplo, se a gente botar assim numa faixa de 5 anos, de 5 a 10 anos, mas se tiver um trabalho, né, importantíssimo, fundamental, que ele tipo assim, a pedra filosofal do nascedor de toda a discussão, ele tem que ser buscado, ele tem que ser referenciado. Concordo plenamente. Porque assim, tem o que a gente chama de fontes, né? Fontes, vamos assim, fontes raízes, né? Tem fontes raízes que você não tem como fugir delas. Não tem como fugir delas. Então, ao não ter como fugir delas, você coloca, né? Mas tem informações que são mais atualizadas que contrapõem, né, umas informações antigas, certo?
Então, nesse caso, é aconselhável que você traga coisas atuais, né? Mas tem informações raízes que não tem como fugir, né? Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica é uma só, lá de 1800 e tanto. Não tem como fugir, não há uma inovação disso, certo? Então, essas informações não tem como fugir. Pode ser colocadas, não há problema, né? O problema é o excesso de informações antigas. Ok? Uma outra forma, né, de você utilizar, né, como parâmetro, né, de palavras, né, de busca, é utilizar o weight, né, que é exatamente somar, o ou, né, que é um ou outro, ou note, né, que são palavras, claro, palavras inglesas, que tem, né, essa relação, né, de fazer uma soma, né, de palavras-chave. E aí, como colocado aqui, a utilização de operadores booleanos, né, que dá exatamente essa ideia de você fazer essas relações, né, cabíveis, né? Dentro ainda da forma de pesquisar, né, então, a utilização de caracteres especiais também cabíveis, né, você pode utilizar esses caracteres para direcionar a pesquisa, certo? Então, como o cifrão, né, então, usa-se o cifrão para trocagem de palavras com a mesma raiz, né? Exemplo, Nutrix, né? Tudo que tiver essa raiz na busca vai vir ali, né, como palavras cabíveis para o artigo. Então, nutricionista, nutrição, nutricionais, né, nutrition, né? Então, todas essas palavras, ela vai ser raiz para essa busca. São palavras que você pode utilizar caracteres para facilitar a busca de vocês, né? Ampliar, né, a busca. Outra, né, o símbolo de mais, né, utilizando o símbolo de mais. É o que é o semelhante aí o and, né, em inglês, certo? Então, busca a palavra-chave X e a palavra-chave Y. Então, ele faz a busca das duas palavras. Por exemplo, se eu colocar fotovoltaica mais solar, então essas duas palavras-chave, ela vai fazer a busca né, de todos os materiais que tem com essas duas palavras-chave. Certo? Entre aspas, né? Quando você utiliza entre aspas naquela palavra, normalmente a palavra composta, que você utiliza aspas, vai fazer uma busca exatamente, né, naquela palavra. Certo? Então, por exemplo, se eu colocar. Peraí, se eu colocar aqui. Flávio Albuquerque Ferreira da Ponte. Ó. Fazer aqui, só. Normalmente eu gosto de utilizar isso, né? Vou compartilhar aqui com vocês aqui. Está no Google mesmo, né? Se eu pegar. Vai mostrar as fazendas do senhor todinha, professor. Não, mas isso aí não tem problema não. Ó, colocando aqui no Google, né? E aí eu pego aqui, ó, se eu botar Flávio Albuquerque, né? Ferreira da Ponte, sem aspas, certo? No Google. Então, tudo que tiver aí, claro, vai aparecer meu nome aqui completo, mas tudo que tiver aqui não seja somente meu nome, ó, ele dá uma busca maior, né? Então, vou botar aqui no 10, certo? Ó. Então, vai ter outras pessoas, né, envolvendo aí que tenha nomes Flávio ou Flávio Albuquerque, ou Flávio Ponte, ou somente Flávio, então ele vai fazer uma busca maior, certo? Então, ó, são aqui 14, né, ó, vou botar aqui 18, certo? Isso sem aspas, certo? Então, tem muita coisa aqui que não me pertence, né? Não é a minha pessoa em si, certo? Agora, quando eu venho aqui e coloco aspas num lado e no outro, certo? Aí sim, ela vai pesquisar exatamente nesse modelo, certo? Ela vai pesquisar exatamente nesse modelo. Ao fazer isso, então, pronto. Agora sim, corresponde à minha pessoa, certo? Aqui vai até 10, né? 14, então, 14, deixa eu ver aqui, 18, então tem um bocado de coisa mesmo, né?
Mas é correspondente à minha pessoa aqui essa pesquisa, viu? E aqui são alguns, aqui, claro, eu não trouxe todos, né, mas aqui são alguns, né, tipos de banco de dados confiáveis para a área da pesquisa acadêmica, né? Um deles é o CAPES, né? Foi desenvolvido exatamente pelo órgão federal, né? Então é um portal de periódico federal, da década de 90, quando, com o objetivo de fortalecer a pós-graduação no Brasil, o Ministério da Educação, MEC, criou o programa para bibliotecas de instituições de ensino superior. O que é que ele fazia? Né? Ele, principalmente para as bibliotecas, né? Que tinham materiais ali disponíveis, né? E ele colocava os materiais, como TCC, dissertação, né? Era principalmente isso na década, né? Claro, isso foi se aprimorando, o governo começou a fazer parcerias, né? Com outros órgãos, né? Órgãos de fora, internacionais, aí, claro, ficou cada vez mais amplo, tá certo? Aqui é o link, já eu vou mostrar a vocês cada um desses aí, certo? O outro é o Scopus, né? Como eu coloquei, é uma maior base de banco de dados, né? De resumo, citações de literatura, revista científica, livros e análise e conferências. Também você vai ter várias fontes aí no Scopus, né? Não é gratuito, certo? O Scopus não é gratuito, mas quem está vinculado, né, a uma instituição federal, né, é cabível de ter acesso a ele, porque a própria CAPES tem parceria, né, com a Scopus. Então, ao ter parceria com a Scopus, é possível você fazer, né, e ter acesso aos artigos desse banco de dados, certo? Outro que está ganhando grande espaço, né, o Google Acadêmico, né, cada vez mais está ganhando espaço. Também está vindo com informações confiáveis, né? E no Google Acadêmico ele é direcionado exatamente para artigos acadêmicos. Então, por isso que ele está ganhando espaço, certo? E aí, como eu coloquei aqui a descrição, né? Um sistema de Google que oferece ferramentas específicas para que pesquisador busque e encontre literatura acadêmica. Outro é o Science Direct, né? Eu trabalhei com o Science Direct no meu mestrado e doutorado, né? Também tinha muito banco de dados, né? Muitos artigos. Não era em português, viu, pessoal? Essas revistas aqui, os artigos todos são em inglês, né? Então eu teria que ter pelo menos conhecimento básico em inglês para poder ter interpretação, né? Na minha época, para poder interpretar, não tinha essa interação que a gente tem com a IA, era na base da raça mesmo, certo? Para poder identificar e entender o que estava sendo prescrito ali nos trabalhos, certo? A outra também é a Web of Science, né? Também ganhou muito espaço, certo? Além dela ter periódicos, ela também é um elemento de fazer dados, né, de rodagem de citação, né? Então ela faz, né, um levantamento de como é que está seu ranking, quem é o pesquisador mais citado, quem é o pesquisador que pesquisa mais, né? Quem é o pesquisador que faz mais rede, né, de pesquisa, né? Então ela consegue fazer, né, essa website consegue fazer essa interação, certo? Aí tem também aqui, né, a Biblioteca Digital, né, Brasileira de Tese, né, que aqui é voltado exatamente para dissertação e tese aqui no Brasil, né, e aqui é em português mesmo, você vai encontrar vários trabalhos aí que vai lhe ajudar, né, nessa interação, certo? E tem a SciHub, né, que é um repositório online com mais de 64 milhões de artigos científicos disponíveis no seu website. Qual a diferença desse aqui, galera? Ele aqui, né, tem alguns trabalhos, né, que o DOI ele não está divulgado, né, ele não está
disponível, né, para você ter acesso àquele artigo, né? Por exemplo, é um periódico pago, e aí essa plataforma, né, ele consegue quebrar, é como se fosse craquear aquele artigo, né? Desde que você tenha o DOI dele, né, um código daquela revista, né, daquele trabalho, do trabalho, você coloca lá, ele consegue quebrar, né, aquela barreira que deixa ele pago, e aí você ter acesso, né? Ele tem essa habilidade. Eu vou descrever cada um desses aqui, né? Até mesmo como vocês têm acesso. Professor, Oi. isso não fere a ética, não? Fere. Fere a ética. Fere a ética. Certo? Não é aconselhável. Só estou mostrando que existe, mas fere a ética, né? Ele tem alguns bancos de dados dele que são livres, né? Mas outros que não são livres, que são pagos, ele consegue fazer essa quebra. Mas fere a ética, sim. Aqui, acho que vocês todos já entraram aqui no site da CAPES, né? Para quem não conhece a CAPES, ele tem um site voltado exatamente para periódicos, né? Você pode acessar, né, a plataforma dele lá onde tem periódicos, que são exatamente essas revistas, esses artigos, ok? Então, ao acessar periódicos, né, ele vai lhe caminhar para essa aba, onde nessa aba tem a escolha, né? Ou buscar pelo assunto, né? Ou buscar, né, pelo assunto, ou buscar pelo periódico, que seria a revista, ou buscar livros, né, que queira livro, ou buscar bases, né? Então, você pode fazer isso. O que serão bases? Website, né, Ciência Direta, então isso aí são bases, né? Então você pode selecionar o que é que você quer buscar e ele vai fazer isso, ok? Nesse caso aqui eu botei buscar o assunto, né? Que é a palavra-chave que eu vou buscar, qualquer coisa que está voltado para aquele tema, né? Então, ao fazer isso, né? Eu botei aqui gestão da produção e produção enxuta. Então eu botei duas palavras no forma de somatório, né? Duas palavras-chave, certo? Então a palavra composta. Então tudo que volta nesse contexto, ele vai me trazer, certo? Então, ao fazer isso, ele trouxe, claro, vários artigos, né, com esse assunto. E ele vai listar dessa maneira e vai grafar qual é a palavra-chave que está relacionada ali, ó. No caso aqui, ele colocou gestão da produção e produção enxuta, certo? Também ele me mostra, né, através desse assunto, o número de periódico revisado por pares, né, que vão estar ali disponível, né? Ele vai me mostrar também, né, quantos tem ali com a palavra produção enxuta e quanto tem com palavras, né, tópicos com manufatura enxutas. Aí coleções, ele me mostra tudo. Pois não, Eduardo? Professor, me permita a pergunta: o que é que significa dizer revisados por pares? Revisado. Eu vi isso no curso lá do CAPES, mas me esqueci. É porque é o seguinte, quando você manda um trabalho para alguém, né, e aí são pessoas que vão avaliar seu trabalho que são da área, né, e aí é mais de uma, por isso que é por pares, não? São pessoas do assunto que vão avaliar seu trabalho, então por isso que é revisado por pares. E vão dar sugestões. Por exemplo, quando você vai para uma banca do seu TCC, aquele membro da banca são especialistas no assunto, então seu trabalho vai ser revisado por pares. Além do orientador, ainda vai ter mais dois. Entendeu, Eduardo? Pois é. Pois é. Certo? Então, quando você manda um trabalho para uma revista científica, normalmente elas são revisadas por pares. Então, quando alguém chega lá o seu trabalho, pessoas que tenham conhecimento daquele assunto vão analisar seu trabalho. É mais de um, tá certo? Não é somente um, é mais de um. Vão revisar seu trabalho e vão dar sugestões de melhorias, certo? E essas sugestões é exatamente isso. Aqui, ó, tem
a escala temporal, né? Então, nesse caso aqui, né, eu botei 2009 a 2014, certo? Que é a data de publicação dessas revistas até então analisadas. E tem, né, o título do periódico, né, que está ali do lado, né? Então, tudo isso é possível você visualizar esses tópicos na CAPES, né? Deixa eu mostrar aqui na CAPES como vocês têm acesso. Todo mundo tem acesso à CAPES? Eu tenho, professor. Sou cadastrado e tudo. Pronto. É exatamente isso que eu vou mostrar aqui, né? Porque é possível vocês terem acesso usando o login da Universidade, né, do Piauí, né? Espera aí, só um minutinho. Aqui é para periódico CAPES, né? Aí no periódico CAPES, ele está abrindo aqui, pronto, periódico CAPES, buscar assunto, né? Eu vou botar aqui biodiesel, né? Ok? Aí o que acontece? Algumas pessoas não têm acesso, né, a alguns periódicos CAPES, né? Não tem acesso. O que é que vocês fazem, né? Pode fazer. Vocês podem vir aqui do lado onde tem acesso Gov, né? Acesso a CAF, né? Não, acesso a CAF, vocês vão clicar aqui e vão dizer que quer ter acesso a CAF, né? O que é CAF? É parceria mesmo da CAPES, né, com instituições federais, né? Então, quando vocês são membros, alunos, né, da instituição federal, então vocês podem fazer isso. Então, ao acessar aqui, ele vai perguntar qual instituição que vocês têm, né, vínculo. Vocês vão selecionar, né, coloca aqui o UFPI, ele já diz, né, qual é, vocês clicam, manda enviar, aí ele vai para a aba da UFPI. Aí aqui vocês vão entrar com seu conta usuário e sua conta login, né, da UFPI, né, do SIGA. Ao conectar, ao fazer essa conexão, certo? Ele identifica e aí você já tem acesso a IATão como estivesse pela Universidade Federal do Piauí, ó. Aí aqui vocês têm acesso a vários, muito mais periódicos, certo? Então, se eu botar aqui biodiesel, né, para eu não estar ligado, né, aí, agora, ele vai mostrar muito mais, né? Vai mostrar muito mais periódicos e até alguns que eu não estava com acesso ali, né, gratuitamente, certo? Como eu disse, né, biodiesel é uma palavra, tanto cabe em português como em inglês, então vai vir grande parte, né, eu consigo trabalhos em inglês aqui, sem problema nenhum, porque a palavra é praticamente universal, certo? Então, ó, produção, né, de biodiesel na Índia, né, prospecção, direcionamento sustentável, então é possível, né, fazer essa relação. Aí aqui é utilizando catálise, aplicação de catálise magnética de ácido base, né, na produção de biodiesel, né? Então aqui são alguns trabalhos, né? Deixa eu só clicar nesse primeiro aqui, ó. Clicar aqui para ver se vamos ter acesso. Ele é um material revisório, né? Hoje em dia é possível você ter acesso a ele totalmente digital, né, como o PDF dele, certo? Ó, aqui ele já fala o número de citações desse trabalho. Ó. Ele tem 28 citações, né? A capa já dá para fazer isso, captura 87. Já foi mencionado uma vez esse trabalho, né? Vou ver aqui. Aqui só mostra o resumo dele, ó. Resume as referências. Se é possível ter ele revisado por pares, né? Ele diz aqui que essa revista, o artigo foi revisado por pares. Ele não tem como eu ter ele aqui. O PDF dele completo, né? Vou ver aqui, baixando aqui. Eu entrei pela revista lá que ela tem acesso. Aí pela revista, ele só mostra isso, mas tem como eu ter acesso, ó. Certo? O PDF dele completo, lá pelo periódico. Eu consigo ter acesso pelo periódico à revista completa.
Dá pro cara passar o resto da vida, né, professor? Meu Nesse amigo negócio. passa o dia todo aqui brincando. Ah, o cara enlouquece. Eu digo isso que eu tô ficando doido. Perder cabelo, já perdi tudo, né? Mas Passa a noite é todinha aqui trabalho, brincando. professor, é trabalho. É, eu sei disso. Certo? Aí é um dos bancos de dados, né? Que é a CAPES. Eu ver outra. Vamos lá, dando continuidade aqui, né? É, o outro é a Scopus, né? Também é possível ter acesso pela Scopus, pelo cadastro, né? Também. A Scopus, claro, é uma banco de dados internacional, né? Então, principalmente, você vai utilizar aqui palavras em inglês, né? Principalmente palavras em inglês, ok? Ele, para quem não tem cadastro, né? Não está linkado na instituição, certo? Pública, é necessário você fazer um cadastro, né? Aí esse cadastro de início não é pago, né? Mas é necessário você alguns artigos é vendido, né? Então você precisa comprar, né? Se você não tiver acesso, tá certo? Aqui é exatamente a Scope. Deixa eu abrir aqui, né? Mas eu abri aqui na internet. Vamos lá, na Scope. Professor, Oi. o login dessa base é o mesmo procedimento que a gente faz com a FPI? É não. Ele É não. é não, Tem ele que é fazer o diferente. cadastramento nele. É diferente. Entendi. Não é igual a CAPES, não. A CAPES, não. Abrir aqui a Scopus. Mas é possível você entrar pela Scopus. É possível, assim, entrar pela CAPES lá, né? Pela Scopus, é possível. Né? Você vir aqui, né, na Scopus, pela CAPES, né? E aí, pela coisa, você, no lugar de direto pela a Scopus, você vem aqui, lista de periódicos. Né? Ah, Aí entendi. Você faz o caminho pela CAPES, então. pode ir É o pelo caminho atalho. pela CAPES. Pode ir Entendi. pelo caminho pela CAPES. Ah, é Aí melhor, pela. bem melhor. Certo? Você pode ir pelo caminho pela CAPES. Certo? Ó, no caso da Scopus aqui, né, vou deixar aqui em português, porque é possível. Ele direciona aqui, deixa eu ver aqui. Dados. Fazer pesquisa aqui. Eles publiquem conosco, né? Deixa eu ver, fazer pesquisa aqui. Bota aqui Biodiesel, né? Eu tô usando Biodiesel, galera, porque é uma palavra universal, né? Se ele mostra aqui, ele fala, né? Fala aqui de Biodiesel, sobre periódico. Deixa eu ver se eu vim num canto certo. Acho que não. Acho que não vim no canto certo, não. Ah, tá aqui, aqui é o sem direto. Aqui o score. Tá no lugar errado. Ali seria outro banco de dados. Pronto, aqui é score. Área temática, inserir a área temática. Deixa eu ver aqui. Você pode selecionar a área temática, né, que você quer. Claro, está em português, né, que o site está traduzindo, certo? Fazer busca de autores, fontes, criar uma conta. Né? Você pode criar a conta aqui do lado, né, entrar pela conta já criada. Deixa eu ver aqui, só dando uma olhada aqui. Citações. Aqui é a busca. Nome de autor. Por fonte. Seria a área temática. Aqui tem por área temática, né? Isso estaria certo, né? Botar aqui a área temática. O título, que por área temática, por título. Pronto, por título. Botar aqui biodiesel.
o que ele encontra aí, né? Encontrou nada de biodiesel. Fontes. Editora. Nessa busca aqui ele não encontrou nada. Vou botar o nome de autor, fonte, sobrenome aqui. Por autor ele encontrou algumas, né, com sobrenome fonte, que eu coloquei, no caso aqui, 979 resultados de autores. Vou ver se dá para limitar aqui por palavra-chave. Não estou conseguindo visualizar aqui palavra-chave. Ele houve uma atualização do coisa aqui, sabia? Porque no ano passado que eu vi, eu fiz exatamente o slide do ano passado, ele está modificado. Acho que houve uma atualização aqui. Vamos tirar isso aqui. Peraí. Nome, filiação, fontes. Tem mais por assunto, não. Passando emergentes. Acho que houve. Não estou conseguindo visualizar aqui por palavra-chave, né? Uma busca aqui coerente. Mas vamos lá, eu vou botar aqui só pelo autor, só para a gente ver aqui como é que ficaria, né? Botando ponte, né? E fazer essa busca aqui, só para a gente ver. E Genebra, local. Eles vão falar do autores que estão aqui, né? Trabalhos que ele consegue encontrar, né? Vou botar aqui o primeiro nome, né? Nome. Aumentar o filtro aqui. Pronto. Na CAPES, claro, botei meu nome, né, para facilitar, né? Foi encontrado aqui, ó, 3 trabalhos, né, que envolva meu nome, né, como no caso aí de estão cadastrados aí na CAPES, né? Está cadastrado na CAPES, não, né, na Scopus, né? Está cadastrado lá, né? Sobrenome Flávio Albuquerque Ferreira da Ponte, desse jeito aqui, né? Então, vê os títulos que tem lá, né? Aí vai ter esse aqui, aplicação de metodologia, de mediação, tempo. Claro, isso aqui está traduzido, certo? Era em inglês esse trecho aqui. Aí com essa aqui, Del Ponte Flávio, né? Esse aqui não é meu, certo? Esse aqui é Departamento Federal de Negócios Estrangeiros, né? Não é meu, esse aqui. E esse aqui, tá cadastrado aí, tem de minha autoria, né? Então, tem esses 3 autores, né, com nomes que envolvam nesse contexto, né? Primeiro e último nome, certo? Deixa eu ver aqui, eu queria era por palavra-chave de trabalho, mas eu não estou conseguindo, houve uma atualização, não estou conseguindo visualizar o que eles fizeram aqui. Cobertura de conteúdos, blog. Foi bem. Vamos lá, dando continuidade, eu me aprofundo aqui. Oi. Tem uma base que é
Não sei se eu vou falar o nome certo. É o I3E. O I, Eu- É I, aí tem E. Eu não sei se fala assim, I3E, alguma coisa assim. Que ela é, inclusive, a base dela, tudo fundamentada, os artigos tudo em inglês. eu desconheço essa daí. É só colocar, bota aí no buscador aí você vai colocar aí, e a letra E três vezes. Esse aqui. Explorer. Exatamente aí. Ele é um banco de dados de trabalhos acadêmicos? Então, excelente. Eu tô tentando entrar nessa criança. Será que pela cápsula eu consigo entrar nele? Aqui não abre nem para mim, esse aqui. Aí, ó, tá parado, nem abre. Deixa eu ver aqui. Ele não abre não, para mim não. Se eu não me engano, pela cápsula dá acesso a ele. Se eu não me engano. Que eu ainda estou numa base de dados, eu ainda vou dar um pulo. Eu passei rapidamente por essa base aí, mas eu vou ver se eu consigo entrar lá pela. Aqui tem um aqui do Brasil, né, ó. Olha aí, tá vendo aí? Esse aqui é do Brasil, ó. E Brasil. Aí, deixa eu ver o que ele tem aqui, né? Ela é banco de dados aqui? Ele não fala disso, não. Só sobre trabalho de energia. Sobre. Conselho. Deixa eu ver o que é o IE, o que significa isso. Vamos estudantis. Ah, mas não é um banco de dados, não, mano. Ele é um instituto, né, de eletricidade, eletrônica, engenharia de eletricidade e eletrônica. Colabora com o incremento, né, da prosperidade mundial proveniente da engenharia de criação, desenvolvimento, integração e compartilhamento e conhecimento aplicado, o que se refere à ciência e tecnologia da eletricidade e da informação. Ele é como se fosse um periódico, né? Ele é como se fosse uma revista que você pode agregar, né, aí os trabalhos, né? Ah, então quer dizer que ele no caso, periódico, não é É uma um base. periódico, ele não é um banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados ele envolve vários periódicos, né? Várias revistas, né? Ele é uma revista que trabalha com esse assunto, né? Por exemplo, a CAPES, você é um banco de dados, porque tem várias revistas que estão atreladas lá em diversos assuntos, indeterminados. Vai até da literatura, né, de cordel, até algo tecnológico. Então, Ah, com certeza ele deve ser pago, né, professor? com certeza. Porque é um instituto, né? É um instituto. Eu só em pesquisar, só em ficar fuçando ele, tava aparecendo uma plaquinha de US$ 13 pra minha cara. Pois é, com certeza ele é pago. Com certeza. Valeu, senhor. Vamos lá, dando continuidade aqui. Também tem, né, no caso, o Ciência Direct, né? Ciência Direct aí. Eu vou logo até abrir logo aqui para me assombrar, porque esse slide foi feito no ano passado, né? Pode ser que tenha acontecido alguma modificação, né? Ele pertence à Selvier, né? Que é uma editora mundial, certo? Houve uma modificaçãozinha pequena nele, mas muito pequena. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Ó, então aqui, ó. Encontre o artigo com esse tema, né? Então, com o tema que você... Aí tem, se for livro, você pode pesquisar, autor, então ele tem as janelas de busca, certo? Então, botando aqui biodiesel, né? Procurar. Então, ele vai fazer a busca com aquela palavra-chave de assunto biodiesel, né? Aí do lado aqui, ó, ele mostra os anos, né? Por exemplo, 2026 já tem 3.010 artigos com esse ano. Eu posso selecionar e ficar só com eles, né? Aí ele filtra, certo? Em 2025 foram 6.368 artigos com essa palavra-chave. E 2024, né, 5.952 artigos com essa palavra-chave. E posso ampliar, se eu quiser, os outros anos de publicação, certo? Pois não, Eduardo? Professor, permita a brincadeira. É por isso que o cara que inventa fazer o diacho de uma revisão integrativa, o cara enlouquece. Enlouquece. Por isso que a relação temporal é importantíssima. Sangue de Cristo tem poder, professor. É importantíssimo você fazer uma limitação temporal. Olha, Porque assunto não vai faltar. eu botei entre 5 a 10 anos, mas eu estou trabalhando mais em cima dos 5 anos, tá entendendo? É bom. Aí, Porque... quando é alguma coisa, como o senhor estava falando, de uma fundamentação raiz assim, eu trago, né? Mas eu confesso assim, eu tô com calo nos olhos já. É complicado. Aí, só para trazer aqui tem, né, as revistas, né, os tipos de artigo, ó, artigo de revisão, tem artigos, né, na parte de ambiental, né, enciclopédias, livros, né, ó, que envolvem esse assunto, né? Aí, título da publicação, então ele dá um filtro aqui do lado, né, do lado esquerdo, certo? E aí o seguinte, ó, e aqui são os artigos. Esse artigo aqui, ó, eu clicar ele, eu não vou ter acesso a ele completo, né? Não tenho acesso ao trabalho completo, eu vou ter acesso ao resumo, né? A introdução, né? Uma parte da introdução, ó, e somente. E aí eu estou tendo acesso a ele aqui, né? Ele diz aqui, ó, eu posso ter acesso pela minha organização, né? Acesso através da sua organização. Então, por quê? Porque eu estou linkado à Universidade Federal do Piauí. Ele está deixando bem claro que eu estou tendo acesso por causa disso. Certo? Posso ter acesso através da minha organização. Porque esse trabalho aqui, né, ele pertence à Selvier, no periódico, na revista de energias, certo? E aí ele não está gratuito, certo? É um pago. Mas eu posso ter acesso a um gratuito. Aqui tem, ó. Do lado aqui tem. Esse de baixo aqui é gratuito, ó. Esse aqui, ó. Tanto aqui mostra o PDF. Então, extrato, né? Então, esse aqui eu tenho acesso a ele PDF. Certo? Ele é gratuito, né? Está disponível para mim. Então, eu tenho acesso a ele completo, ó. Desde a introdução, tudo dele. Do resumo dos resultados, de tudo dele, né? Ele me mostra. Se eu quiser baixar ele, né? Através, porque ele está lá na parte gratuita. Ele é da revista, vamos ver de qual revista ele pertence aqui. Tá aqui, ó, eu posso baixar ele aqui em cima, né? PDF. Ele pertence à revista de Engenharia Química, ó. Engenharia Química, né? Artigos recomendados. Claro, aqui está traduzido, né? Foi traduzido, mas no PDF ele está em inglês, viu? Se eu baixar aqui o PDF, né, ele vai estar em inglês. Porque lá o software traduziu, né? Porque está na plataforma do site. Mas aqui está totalmente em inglês, né? O PDF. Então, ok. Pronto. Aí, aqui é um banco de dados, né? Que é uma base de banco de dados, né? Como falei para vocês. Claro, aqui tem milhares, né? Se eu for baixar aqui, tem um bocado de artigo aqui, ó. Aqui embaixo perde as contas, né? 25, 50, 100. Se eu botar aqui para 100 resultados, né, embaixo, aí vai perder as contas aqui de trabalhos aqui que eu não norteei, né, o tempo, né? Então vai ter vários aqui. Certo? Ó, de resultados aqui está dando 76.470.
76.477 artigos, só aí. Mas se eu ler tudo isso, Eduardo. Professor, sou bem que não. Por isso que o tempo, a escala temporal é importante. Não, porque a questão que isso tudo é uma corrente, né? Você tem que fazer teu planejamento em cima de períodos que realmente eles sejam construtivos para o teu trabalho, porque senão tu termina perdendo tempo, quando tu vê já está em cima de Sim, entregar, sim. né? Por isso que é importante o cronograma de trabalho. Eu estou usando todas as horas, é de 5 da manhã à meia-noite, every day. Pois bem, como eu mostrei, né, o ciência direta é possível através, né, das palavras-chave. Outra aqui, né, é Web of Sci, né? Vou passar aqui para mim. Pronto. O Web of Sci também é muito bom, tá? Você consegue fazer essa relação de busca de periódicos, né? Ele, ele dá essa relação, né, também de busca. Deixa eu botar ele aqui, né, para a gente trabalhar com ele aqui. Web of Sci. E é possível também entrar pela CAPES, né, nele, né? Então, nesse caso aí, você coloca, né, as palavras-chave. Como eu disse, né, ele traz um relatório de citações, de trabalho, né, de, de autores, né? Então, é possível você fazer essa escala temporal de pessoa, de autor, né, de assunto, certo? Então, por exemplo, aqui do lado, aqui, ó, ele mostra resultados encontrados sobre um assunto X, né? No caso aqui foi Lean, produção Lean, certo? Então, dá 4.422, certo? Aí, número de citações, aí ele dá o número, ele dá a soma de número de citações sem autocitações. Então, ele faz esse relatório, né? É possível fazer esse relatório, certo? Aqui são algumas relações de citações. Deixa eu só ver aqui, ver se eu consigo abrir ele aqui no offside. Aí ele aqui mostra para mim aqui é só da CAPES. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui com vocês. Pronto. O website, que é a plataforma, né, aqui você pode se cadastrar, né, aqui, e aqui é principalmente para os pesquisadores, certo? Eu queria entrar na parte do... Vamos entrar aqui. E em citações científicas, né, no Nordeste, em citações científicas sociais, em citações de fontes emergentes. Deixa eu ver aqui. Coleção principal da website. Aqui ele já pediu para fazer o login, né, para entrar. Né? Deixa eu ver se eu ainda lembro do meu login. Acho que tá, vou cadastrado aqui, ó.
Definir senha. Ah, tá mandando redefinir senha. Acho que eles cancelaram a minha senha. Pois bem. Né? Aqui você tem acesso, né? Depois eu dou uma olhada direitinho aqui, você tem acesso a outro banco de dados. Aqui ele mostra ó, a plataforma WebSite em números, né? 34 mil, né? Pesquisador cadastrado com periódicos na última plataforma. Registro descubra mais de 778 milhões de registros, né? De trabalhos. Aí o website dá para trabalhar, né, e fazer essa busca, certo? Aqui era fazendo exatamente a busca. Ó. Ele dá um nome, ele dá o filtro. Claro, esse aqui está um pouco ultrapassado. Mostra exatamente como é que fazer. Ó. Por autor, né, ele dá o percentual através dos autores. Né? Pronto. Outra aqui é a biblioteca digital. Certo? Essa biblioteca digital, vou passar aqui. Biblioteca digital de teses e dissertações. Aqui você vai encontrar teses e dissertações, né? Aí ele fala, ó, 166 instituições, 791.072 dissertações, 320.589 teses, né? 1 milhão, cento e tantos mil documentos. Aí que você coloca também palavras-chave, né, na busca. Aqui, biodiesel. Fazer a busca aqui. Né? Aí ele dá essas direcionamento, né? Tese, aí ele diz, ó, dissertação, 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 né? Deixa eu ver aqui de onde é isso daqui. Que é a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, né? Daqui. Essa outra, né? Reologia do biodiesel, né? Reologia de biodiesel e origem diversas das misturas diesel e biodiesel. Isso aqui é de origem de Universidade Federal de Pernambuco. Né? Então, é possível também ter acesso a esses trabalhos, certo? Através desse banco. A biblioteca digital. Aqui, instituições, né? Houve uma atualização também, né? Que mostra bem visível que houve essa atualização. Né? Aí aqui tem a instituição. Você pode selecionar o tipo de busca, né? Título, autor, assunto. Vou ver aqui. Esse caso aqui, ó. O tipo é exatamente aqui, ó. Você pode selecionar título, ano, autor, assunto, né? Eu botei todos os campos, né? Todos os campos que envolvam, né? Sei lá, eu posso adicionar mais, né? Mais informações, né? Para deixar mais avançado, tá certo? Essa busca. E aqui são os números, né? De documentos captados com aquele assunto, né? Nesse caso aqui, voltando aqui para a busca, né? Pronto. Ele mostra para mim aqui, ó, em cima, o número de assuntos, né? Exatamente aqui, ó. Mostra de 1 a 20 resultados, de 3.800 e tantos, né? Com assunto de biodiesel, né? Somente biodiesel, certo? Então,
Só com o assunto de biodiesel, né, em termos de dissertação e tese, eu vou ter 3.895 trabalhos com essa palavra-chave. Aqui é exatamente o Google Acadêmico, né? Todo mundo conhece, também é possível, né? Você trabalhar, né, do lado direito, do lado esquerdo vai ter a escala temporal, né? Tem o trabalho também, assunto de a palavra-chave do assunto que você está buscando, você coloca, certo? Ele mostra lá, né, a classificação, né, pesquisa a página em português, né? Então ele dá esses detalhes, certo? E o título dos trabalhos, né? Onde é que ele se encontra? Deixa eu só mostrar aqui também. Google Acadêmico. Professor, Oi. me tira uma dúvida. Eu estava fazendo uma. Quando a gente faz uma referência de um material coletado na internet, aí tarará, coloca aí disponível em. Esse em, eu coloco 2 pontos, depois eu coloco aquele sinal de menor e maior, ou só basta o sinal de maior e menor? Não, tem que colocar o sinal de maior, aí coloca e depois o sinal de menor. É como ele Aí, estivesse dentro dos sinais. esses 2 pontos não, então. Hã? Porque, por exemplo, a gente não faz tipo assim, disponível em, né? Aí, acesso em, não é isso? Você vai colocar assim, ó, disponível em 2 pontos. Aí dá espaço, coloca a palavra-chave, HTT, P, 2 pontos, barra, babá, e bota o endereço, né? Aí no final lá, bota aqui, hhh, fecha, né? Assim, ó. Maior e menor. O sinal de maior, o sinal de menor. Ah, tirou minha dúvida, é isso mesmo. Porque eu achei meio assim, ponto de muita sinalização, tipo, em, né? Agora é em letra maiúscula, né, professor? Disponível, letra maiúscula, a letra D, Só o primeiro D. é o primeiro D, né? Aí É. o acesso. Aí depois desse sinal de maior aí, eu coloco acesso, letra maiúscula, em 2 pontos. Não é isso? Isso. Você bota ponto de novo, porque aqui encerrou, chave, ponto, aí bota acesso Aí em então quer dizer que dois depois do pontos. sinal de maior ainda tem que colocar ponto. Porque que você tá. O ponto é exatamente encerrando aquele contexto. Entendi. Aí, acesso em 2 pontos, no final, ponto, que encerrou aquele contexto. O Aí ponto eu é o ponto venho, final. Ponto final que encerrou aquele contexto. aí eu venho com a data, tipo, a data de hoje. É, 08. 08 de abril de 2026. Ponto. Encerrou esse contexto. Mas eu tive uma orientação que seria 08 Pode, ABR 2026. pode ser assim, por escrito, e pode ser assim, não há problema, não interfere. Certo? Barra 04 barra 2026, não há problema. Ah, pode ser também por barra, então. Pode ser também o 08 ABR 2026. Pode também. 08, né, de ABR ponto 2026. Não, no caso, tiraria esse D, seria 08 ABR 2026. Aí eu desconheço aí. Aí a Aqui casa assim eu já caiu. desconheço. Me ajuda. Porque o barra é exatamente representando o DI. Quando você bota barra, como fosse o DI. 04 de a barra. Esse barra é como fosse exatamente a preposição de. Entendi. Então quer dizer que eu posso colocar dessa forma aí, então, né? Pode, não tem problema. É Aí eu aceitável termino também. também com ponto. Aí termina com ponto esse assunto. Termina com ponto. Perfeito, professor. Vou revisar minhas referências todinhas. Valeu.
Pronto. Aí, no caso aqui acadêmico, também, biodiesel, né? Aí eu vou botar biodiesel, a palavra-chave aqui, ele vai precisar todo o assunto, ó. Aí ele traz exatamente essa relação. Do lado aqui, eu vou ter os anos, né, de publicação daqueles artigos, né, a partir de 2016, 2027, aí você pode ampliar. E a ordem, aí tem os artigos, né? E ele já mostra se está em PDF. Ó. Biodiesel, PDF, que PDF. Aí aqui já não está em PDF, ele está no formato HTML, né? Então ele dá esse direcionamento, certo? Aí aqui tem vários trabalhos, aí eu posso pesquisar, né, desses assuntos aí, diversos, tá certo? Pronto. E aí aqui esse Hub, né? Eu só colocar aqui, ele é tipo um quebra né, de trabalho, né? Principalmente para trabalho, certo? É um artigo que eu tenho DOI, quando o artigo pesquisado é de acesso restrito, basta copiar o DOI, o artigo é pesquisado e tem acesso, né? Ele, principalmente, você vai ter quebra, né, do DOI aí que seria pago, certo? Ok? Galera, eu vou encerrar aqui por aqui, né, entre os bancos de dados. Na aula de sexta-feira a gente dá continuidade, tá certo? Para não ficar muito extenso. A gente vai falar dos tipos de gerenciador de referência, ok? Dúvidas? Vamos lá, dúvidas? Nopes. Excelente aula, professor. Valeu. Valeu, Boa beleza. noite, professor. Boa noite, até sexta-feira. Até.